pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós tivemos o embate mais aguardado desde o torneio dos candidatos, certo? Sindarov ganhou o torneio dos candidatos com uma performance histórica e depois de ganhar o torneio dos candidatos, é claro, ele desafiará Gukesh do Marajo, o atual campeão mundial, pelo título de campeão mundial no final do ano. E desde o torneio dos candidatos que acabou há pouco tempo, o Gukesh e o Sindarov não tiveram a chance de se enfrentar. Até hoje, né? A partida acabou de acabar, agorinha mesmo. Eles jogaram uma partida de rápidas, 25 minutos no relógio para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Não preste atenção nesse 15 mais 10 aqui do chess.com. Logo o relógio atualiza, veja bem, 25 minutos no relógio para cada jogador. E essa partida aconteceu no evento Poland Super Rapid and Blitz de 2026. Então, sem mais delongas, vamos à análise dessa bela partida de rápidas jogada agora há pouco. O Sinda começa com E4 e o Gukesh opta pela Caro-Kann, peão na casa de C6, visando jogar D5 no próximo lance. Temos aqui não peão em D4, o lance principal por parte do Sindarov, mas cavalo em F3, que normalmente indica um jogo mais agressivo com o cavalo C3. Bem, D5 por parte do Gukesh, atacando o centro do tabuleiro, e tradicionalmente se joga cavalo C3 aqui, que é o que a gente conhece como defesa dos dois cavalos, que é bastante agressiva e o que se espera do jogo do Sindarov. No entanto, as brancas jogam peão em D3, que já é uma surpresa, porque peão D3, é claro, tá permitindo as pretas D por E4, D por E4 e dama por dama, trocando as damas relativamente cedo, levando para um final de jogo onde brancas perdem o direito do roque. Isso daqui é o que a gente chama de oferta de fim de jogo, né? É literalmente o nome dessa linha, e é um final de jogo analisado com profundidade para mais de 20 lances. As pessoas conhecem muita teoria nisso daqui, pelo menos no altíssimo nível, que é uma posição total e completamente empatada, mesmo que as brancas tenham perdido o direito ao roque. Então é uma pequena surpresa, o Sinda tá ofertando quase que um empate no lance de número, né, 3 aqui, mas surpresa maior ainda, é o Gukesh, que todo mundo esperava que fosse tomar um cacete do Sindarov, pelo menos eu tenho a impressão que este é o sentimento, ter jogado dama C7, recusando o final de jogo e falando, não, vamos jogar xadrez de verdade, eu não tô afim de trocar damas, vamos desenvolver, manter peça no tabuleiro e vamos ter um jogo. Então Sindarov vai em frente, toma em D5, temos C por D5 e C4 atacando o centro do tabuleiro por parte do Sindarov, propondo aqui, né, a troca do peão central por um peão lateral. Cavalo F6, o Gukesh recusa defendendo o peão. Se as brancas trocarem, vão ficar com o peão de D3 isolado. Cavalo C3 desenvolvendo por parte do Sindarov. E6 por parte do Gukesh, preparando para tirar o bispo e fazer o roque. E G3 preparando para fianquetar o bispo de casas claras, que é uma atitude um tanto quanto diferente, porque o G3, na verdade, não é somente para fianquetar o bispo, tendo em vista que esse bispo precisa manter a defesa do peão do C4. A única razão pela qual pretas não estão ganhando um peão aqui é porque o bispo defende. O G3 ele é também para apoiar bispo em F4. Eu quero desenvolver ganhando tempo na dama e, abre aspas, castigando aí o Gukesh por ter ferido um princípio de abertura, tirado a dama cedo demais, correto? Então o G3 ele prepara o desenvolvimento, mas também é uma preparação para ganho de tempo futuro. E aqui Gukesh joga bispo B4 e nesta posição, normalmente você aqui jogando de brancas jogaria bispo em F4, aliviando a pressão da dama para cima do peão de C4. Mas na partida, o Sinda joga bispo G2 e nós já temos aqui uma posição muito interessante, porque o bispo, como a gente comentou, estava defendendo o peão de C4. Então, na prática, bispo em G2 por parte do Sindarov é agora um gambito, porque o jogador de brancas está acelerando o seu desenvolvimento, ele está convidando o D toma C4 na ideia de não tomar de volta. Se você toma de volta, a dama toma, você está com um peão a menos. Mas na ideia, na verdade, de seguir desenvolvendo e argumentar que pretas têm graves problemas de desenvolvimento e as brancas vão ter muita pressão ao longo dessa diagonal no longo prazo em troca do peão. Então brancas seguem desenvolvendo com bispo em F4
E as pretas jogam dama em A5, né, para manter o peão extra. Basicamente saem ameaçando aqui ganhar um peão na casa de C3. E nessa posição, Sindarov joga D por C4, nós temos bispo por cavalo, peão toma, dama por peão e cavalo em D2 defendendo o peão de C e ao mesmo tempo, né, liberando aqui a pressão do bispo ao longo da diagonal. Então, na prática, a posição é a seguinte, o Sindarov tá com um peão a menos, em troca desse peão a menos, no entanto, ele possui uma vantagem muito clara de desenvolvimento, né? As brancas já têm, ó, uma, duas, três peças desenvolvidas. O roque a ser feito no próximo lance, né? E tempos a ganhar em cima da dama. O jogador de pretas tem graves problemas, gravíssimos problemas, por sinal, de desenvolvimento com o cavalo que tem dificuldade de sair. Pelo menos tem dificuldade de sair sem bispo D6 parando o roque, né? Então, por exemplo, se cavalo C6, bispo D6 e você já não roca mais. Se você simplesmente de pretas faz o roque, a gente faz o roque também, cavalo C6, vem aqui bispo D6 ou torre C1 com tempo na dama, por exemplo, se torre C1, dama B4 e torre B1, você vai ter muita dificuldade para tirar o bispo aqui, ó, e finalizar o seu desenvolvimento, sem acabar levando torre por B7. Em qualquer linha que as pretas escolham jogar, o problema é o desenvolvimento. Então o jogador de pretas decide jogar, né, o Gukesh, ele decide jogar E5, com tempo no bispo. E nessa posição, a vantagem de desenvolvimento das brancas é tanta que o jogador de brancas poderia tranquilamente fazer o roque ignorando o ataque no bispo, e o jogador de preto seria maluco de tomar um bispo, né? Porque se, por exemplo, o peão tomar bispo, torre cheque, e você já tá levando o ataque da sua vida. Olha o tamanho do ataque das brancas, né? Você vai ter que jogar RF8, cavalo E4, eu já tô ameaçando mate na casa de D8 e ideias afins. Então, contra o E5, a ideia mais precisa por parte aqui do Sindarov seria fazer o roque. Na partida, torre C1 do Sindarov ameaçando a dama e dama em A5 defendendo o peão de E. E agora, bispo G5. E o Sinda tá falando assim, tudo bem, você ainda tem vários problemas de desenvolvimento, ainda não pode fazer o roque, porque se você fizer o roque eu vou tomar o cavalo, regaçando a sua estrutura de peões na ala do rei. Você não consegue ainda, por exemplo, jogar cavalo D7, porque se você o fizer para poder rocar numa boa, o bispo não sai. Eu tenho a ideia de torre B1 pressionando lá o peão. Eu tenho a ideia de jogar pressionando o peão de E. Então o Sinda tá jogando um xadrez romântico, né? O Sinda tá jogando de maneira ultra mega super ativa. Jogo dinâmico de peça para cima do Gukesh. Só que o Gukesh é um excelente defensor. Nesta posição, ele encontra um recurso tático para poder desenvolver as suas peças sem pendurar o peão. Ele joga bispo G4, aproveita o ganho de tempo em cima da dama para poder no próximo lance lidar com o peão caindo. Curioso que seja, se dama B3, por exemplo, ameaçando o peão duplamente, a ideia é cavalo D7, você não pode tomar o peão, né? Na verdade, o Gukesh sacrificaria o peão de volta, porque se você toma de bispo, você leva torre B8 e tá numa cravada terrível. E se você, por exemplo, dama B3, cavalo D7, toma de dama, você leva torre B8 e o Gukesh, em troca de devolver um peão extra que ele tinha, conseguiu colocar a torre, o cavalo e o bispo para jogar. Então, na prática, o Sinda joga dama em C2 e o Gukesh defende o peão desenvolvendo. E, na verdade, o Gukesh conseguiu resolver boa parte dos problemas da sua posição e manter-se com um peão a mais. Preste atenção que o Gukesh desenvolveu bispo e cavalo numa tacada só, defendeu as táticas e ele ainda tá com um peão a mais. Só tem um problema pra gente resolver. Qual seria este problema, né? O problema para as pretas é que pretas não conseguem rocar. Se eu rocar, vai vir bispo por cavalo, regaçando a minha estrutura de peões, né? E o que você vai fazer a respeito se você é o Gukesh nessa posição? Pois eu te respondo. Gukesh, o rei da defesa, avalia que não há problema nenhum em rocar. E ele está argumentando aqui que mesmo com a estrutura de peões estilhaçada ao redor do rei, ele vai simplesmente se defender por 10, 15, 20 lances, quantos lances forem necessários, e depois disso ele tem um peão a mais. E agora, Sindaro, como você joga? Se bispo por cavalo, peão toma e cavalo E4, que dá vontade de jogar com tempo em F6, rei G7. Como o rei pode esperar que os súditos sigam se ele próprio não lidera, não é mesmo? Então, na partida, nós temos H3, né, questionando aqui o bispo de G4,
bispo E6 e bispo por cavalo, seguido exatamente por aquela lógica. Peão toma, cavalo E4 ameaçando F6 e rei G7 defendendo. E o argumento sendo feito é que as brancas não têm nada. Mas não é tão simples assim. Obviamente, brancas têm uma iniciativa de ataque gigantesca e o jogador de brancas vai fazer valer dessa iniciativa de ataque com peão na casa de F4, tentando, né, trazer a torre para o ataque, abrir o rei. E aqui o Gukesh tentando manter tudo fechado, joga F5, nós temos cavalo G5, né, colocando o cavalo numa casa muito ativa, e nessa posição, não o lance correto, o lance mais correto para o Gukesh. O Gukesh tá, assim, com uma vantagem, né? O ataque não dá em nada se jogar torre D8, mas o Gukesh joga o lance natural pra caramba, E4, tentando manter o centro fechado. O problema do E4 é que aqui o jogador de brancas já tem como envolver a dama no ataque. E as brancas o fazem através de dama B2 cheque. Nós temos rei em G8 e aqui rei na casa de H2 por parte do Sinda, querendo jogar tipo G4 e usar a coluna G para o ataque. Curiosamente, se você jogar, por exemplo, dama na casa de F6, o jogador de pretas realmente não vai ter nada, né? Tem, por exemplo, dama C5 e dama em D4, ofertando a troca das damas. Se dama na casa de H6, a gente tem dama G7 defendendo. Então, o rei H2, ele é ao mesmo tempo um lance agressivo, porque ele usa da coluna G para atacar. Ele é um lance defensivo porque ele sai do cheque, né? Sai do dama B6 cheque, sai do dama C5 cheque e evita a troca das damas. E nesta posição, se você é o Gukesh, por exemplo, né? Você pode jogar H6, chutando o cavalo daqui e basicamente eliminando completamente qualquer ataque do jogador de brancas. E olha que posição curiosa que mostra, né? Que demonstra o que eles estão pensando, né? Isso daqui demonstra perfeitamente o que se passa na cabeça dos jogadores. Se H6 é jogado pelo Gukesh, o Sinda tem no mínimo um empate forçado com dama em F6. Sacrifica o cavalo para cheques perpétuos de dama. H por G5, dama por G5 e vai ser dama cheque até a partida acabar empatando a força. E H6, cavalo por, troca peça, o Gukesh tem mais material, por consequência, a troca de peças o favorece, o Sinda perderia neste caso, né? Então o H6 para o Gukesh é, no mínimo, um empate forçado. Se você é o Gukesh jogando nessa posição, a posição já tá dificílima de defender, né? Tem um cavalo na frente do seu rei tá exposto, a dama tá entrando. E você tá jogando contra o Sindarov, que é um jogador que tem acumulado uma reputação mitológica. O Sindarov ganhou de todos os melhores jogadores do mundo em sequência no torneio dos candidatos. Todo mundo tá pensando que ele é um tipo cara, assim, o melhor jogador da história, né? Tá todo mundo na ideia de que o Sindarov ele vai destruir completamente o Cash. Cash tem um empate forçado para jogar. Ele joga? Não. Ele joga dama B6, ofertando a troca das damas, permitindo dama E2 e dama em H5 e falando: eu não tô jogando isso daqui para empatar. Eu vou ganhar de você. Eu não tô nem aí. É dama D4, né? E se dama em H5, dama G7. Eu vou ganhar, eu vou defender. Eu tenho um peão a mais e eu vou vencer. E é por isso que o Gukesh se tornou campeão mundial. Mesmo que ele esteja numa má fase, esse jogador jamais vai jogar uma partida para empatar. E fazendo isso, realmente como que as brancas seguem? A ideia seria dama em H5 ameaçando o mate, dama G7 defendendo e G4, sacrificando o peão de G para poder tentar jogar F5, F6 e continuar o ataque de alguma maneira. Claro, o Gukesh não teria obrigação nenhuma de aceitar o peão, poderia tentar forçar uma troca de damas que seria recusada e o jogo segue. Mas Sindarov entra em pânico. Aqui, Sindarov joga cavalo por E4. No pânico do momento, ele sacrifica o cavalo, que é um sacrifício completamente furado na mesma lógica de F5 e F6, tentando, né, dama G4 e dama G7 cheque mate. Só que depois de bispo C8, realmente o sacrifício é furado. Mas como que defende se você é o jogador de brancas, né? De pretas. Vamos imaginar que é F6. Pretas jogam, tente encontrar a defesa para, por exemplo, dama em H5, dama G5 e afins. Seria, eu espero que você tenha sido capaz de ver dama D3. Você fala, mas como assim? Tá convidando dama em H5? Aí é 3.
e dama G6 está vindo. Então, se dama H6, dama G3, se dama G5, dama G6. A mesma lógica. Portanto, torre D1 expulsa a dama daqui, a dama volta e dama por E4. Então, o Sinda sacrificou o cavalo por 2 peões, ele já estava com um peão a menos, mas o Gukesh vai ter que se virar para defender essa posição com pouquíssimo tempo no relógio. Teve que voltar o bispo para a casa inicial, o bispo e a torre não jogam, tá muito estranho. O Cash joga a torre D8, que não era o mais preciso. Torre D8 é um lance super natural, quer trocar peça, mas vai deixar a dama entrar. A ideia era dama em E5, tentando forçar a troca das damas. Óbvio que não ia ter troca de damas, ia ter dama G4 e dama em H5 e ideias afins. Mas depois de cavalo E7, você vai trazendo peças ao redor do seu rei. Tem bispo por F5, tem dama por F5, tem ideias assim vindo no futuro, né? Por, torre por, dama por e afins. Dito isso, torre D8 do Gukesh, torre toma, cavalo toma e a dama entra, seguido depois de rei G7 por torre em F4, ameaçando torre G4. Mas o Gukesh segue dizendo, você não tem nada. Vou jogar o H5 e você realmente não tem nada. E nessa posição, a máquina vai cada vez mais ver que não tem nada, né? Ela tá cada vez mais dando vantagem pro Gukesh. Ela tava argumentando que rei H1, brancas ainda tinham jogo, mas não tem. O Sinda tenta dama em E2, indo atrás do peão de H. E o Gukesh entende a posição perfeitamente, né? O Gukesh entende a posição. Ele sabe que nessa situação, o mais importante é trazer as peças que não estão jogando para o jogo. O cavalo não tá jogando, o bispo não tá jogando, a torre não tá jogando. Vamos desenvolver. Bispo D7, deixa cair o peão de H. Cavalo C6, traz o cavalo para jogar. Deixa o adversário jogar torre H4. Não tem mate. Dama em H7 não é mate. O rei vai para F8 numa boa. Depois dama em H8 é apenas uma troca de damas. Ah, ganha a torre, mas é só trazer a torre para uma casa onde ela está defendida. Então, não, o bispo por F5 é a maneira mais eficiente, né? Você nem deixa dama H7 jogar, mas defende a torre. Dama em H7 não leva a absolutamente nada. É apenas uma tentativa frustrada de um ataque que não vai levar a lugar algum. Dama G4 cheque, rei F8, dama em F4. E aqui agora, os dois jogadores estão jogando apenas no apuro de tempo, né? É apenas o apuro de tempo, porque o Sinda tá com 10 segundos, o Gukesh tá com 20. Então, assim, o Gukesh entra em E2 para pegar o peão de A. Vem dama em F3 tocando a torre. Torre para A2, dama em E3 tentando cheque, alguma coisa assim. E dama B2 ameaça mate, argumentando uma hora os cheques vão acabar. Eventualmente vão acabar os cheques. Quando os cheques acabarem, eu vou te dar mate. Dama cheque. Rei E8. E o Sinda não vê nada melhor do que trocar damas com menos material para não levar mate na casa de G2. G4, ele tenta começar a avançar esses peões aqui. E o Gukesh vai avançando ali o peão de A. Rei G3, A4. Torre A8, A3, H4. O Sinda tenta gerar contra-jogo aqui na ala do rei. Cavalo E5, bispo D5 e agora bispo C6. Nós temos o H5, a troca dos bispos e a torre A1 para a torre poder pegar o peão, né, independente aqui da situação. Se a gente tiver que trocar o peão de A pelo peão de H, no final da linha eu ainda tenho um cavalo e peão aqui a mais, né? Na partida H6, torre cheque rei F4 e F6 segurando o cavalo. E olha que situação curiosa. Você não pode, de brancas, tomar o peão de A. Porque se você toma o peão de A, você leva torre G4, o rei não tem F3 para ir, e no final da linha o espeto ainda ganha a torre. Então, na partida H7, cavalo, a gente tem torre G4 cheque e cavalo F7. E aqui o Sinda abandona, porque a promoção do peão está completamente controlada pelo cavalo. Não dá para tomar o peão de A por conta do espeto na casa de G3. Se você promove para ganhar a peça, você vai para este final, onde o peão de A é imparável, né? E, é claro, o Gukesh tem ainda um outro peão a mais, né? Os peões, eles não são só passados, são conectados também. Então, na prática, no primeiro confronto aí do campeonato mundial antecipado que nós teremos no final do ano entre Gukesh e Sindarov, nós temos aí uma vitória por parte do Gukesh. Eu acredito que foi bastante inesperado, mas eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.